Olha, gente, minha vontade de rir é grande. É grande. É, das minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, Paulo J. C. Ramos, no YouTube, no TikTok, no WhatsApp, eu gravo vídeos de short, capinando no quintal da minha casa aqui. Eu gravo vídeo de terno e gravata, às vezes vindo de algum palestrinha, que eu dou umas pequenas palestras. Eu sou professor de Direito Processual Civil e Direito Civil. Eu sou professor por formação, né, que fiz magistério de segundo grau, normal superior, pós-graduei em docência do ensino superior. Então, eu sou um cara preparado para isso. Mas, às vezes também eu dou alguma aula, né? E aí a gente tem que estar no terno e na gravata. Aí então tem hora que eu gravo o terno na gravata, tem hora que eu gravo só com a gravata e a camisa e a calça, tem hora que eu gravo só de short sem camisa. Até às vezes minha esposa fica meio brava quando eu gravo só de camisa, sem camisa, ela não gosta não. Mas o que? E faço live, né, no TikTok, mais no TikTok, lavando vasilha aqui na cozinha de casa, ajudando minha esposa, batendo papo e lavando as vasilhas, as louças de casa. E o que eu acho muito interessante, muito bacana, isso ajuda em várias coisas, é uma terapia, é uma terapia de casal, é uma terapia particular, simples, singular, e pronto, é uma coisa muito boa. Mas o que é interessante, que um dia desse, eu até gosto muito dos comentários que eu ouço, até mesmo aqueles mais maldosos que tem, porque eu conheço o povo. De gente eu entendo, né? Passei uma vida inteira, eu tenho 63 anos, estou chegando aos 64, já é uma vida, graças a Deus, muito bem vivida. Eu fico fã porque uma pessoa, dentre os comentários, muitos que eu recebo, me xingando, falando bem, falando mal, elogiando, também parabenizando e tal, você entendeu? Teve uma pessoa que comentou assim, isso não fica bem para você fazer live sem camisa, lavando vasilha. E diga de passagem uma mulher. Viu? Não vou dar mais detalhes, mas foi uma mulher. Não, isso não fica bem para você. Você é um professor, você é um bacharel em Direito, com pós-graduação em Direito Civil, Direito Processual Civil. Você é um cara muito preparado. Você é louco. Assim, eu li com tranquilidade. Sabe, eu li com tranquilidade. Sabe por quê que eu vejo essas coisas, esse modo com tranquilidade? Porque pela idade da jovem senhora, eu vi que ela não teve oportunidade de viver o que a minha geração vivia. Né? Eu sou filho de sitiante, eu sou filho de uma professora e de um serrador, um trabalhador rural serrador analfabeto. Eu nasci e criei na roça. Meu primeiro trabalho foi enxada, foi capinar. Com 10 anos de idade eu comecei na lida. Depois eu conheci a foice, conheci o peso do machado, conheci o peso da samba de café para apanhar café no pé. E aí eu fui desenvolvendo, saí da roça com 12 anos de idade. Sabia ler, gaguejando, e escrever muito mal, porque a minha mãe era professora. Então ela alfabetizava a gente na roça lá, e mandava para a cidade para a gente estudar, né? Mas quando a gente vinha, a gente tinha 12 anos, 13 anos, né? E pronto. Mas beleza. Aí eu fui. Quando eu saí da roça, trabalhador rural, e vim para a cidade, aí para sobreviver, sitiante não tinha dinheiro, né? É o pessoal que fazia para comer. Na minha época, há 50 anos atrás, 45 anos atrás, que eu já estava com seus meus 10, 12 anos. Então, o que acontece? Aí eu tive que vender picolé, eu tive que vender pastel e maçã do amor nos parques. Tinha muitos parques que vinham de fora. Eu tive que ser engraxate, engraxei sapato. Eu tive que ser ajudante mecânico de bicicleta. Trabalhei esse pessoal que faz conserto de sofá de carro, capoteiro. Trabalhei de ajudante de capotaria. Eu trabalhei de muitas coisas, eu tenho muito orgulho do meu alicerce profissional e da minha base de vida. Foi muito bem construída. Os meus filhos são uns luxos que Deus mandou para mim, porque a minha experiência de vida, quando eles vão tomando uma certa idade e entrando na minha história de vida, eles apaixonam pela vida, eles apaixonam pelo jeito de viver.
que eles viram, o exemplo que eles têm dentro de casa. Então é assim, eu estou hoje aposentado, tranquilo, estou jovem, me sinto jovem, 62 anos, muito jovem, e graças a Deus, porque eu construí uma vida pensando no futuro, olhando para frente. Isso, nada sem toda a honra e toda a glória ser dada ao Rei dos Reis e Senhor do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele que me deu discernimento, foi Ele que me deu sabedoria, foi Ele que me deu saúde, foi Ele que me deu capacidade, foi Ele que me levou a galgar os outros degraus. Então, se eu tenho Cristo na minha vida, eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade de expressão, eu tenho liberdade de capinar, eu tenho liberdade de lecionar, eu tenho liberdade de escrever livros, estou escrevendo livros, eu tenho liberdade de peticionar, eu tenho liberdade de ler, de escrever, eu tenho muitas liberdades, beleza? Então, essas coisas, esses comentários não me afligem. Agora, com um detalhe, eu tenho personalidade. Se eu tiver capinando, eu vou postar a minha foto capinando, sem camisa, com camisa. Se eu estiver estudando, eu vou postar a minha foto estudando. Se eu estiver gravando uma coisa assim mais séria, igual é agora, esse momento, porque nós podemos muitas coisas, mas sem Cristo não podemos nada. Não podemos nada. E outra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. Se você não conhecer Cristo verdadeiramente, você nunca vai ser liberto. Porque só de ouvir falar, só de dizer eu conheço, não é conhecer. Não é conhecer. Tá? Você não sabe descrever uma montanha se você nunca subiu nela. Você nunca subiu nela, você sabe descrever. Às vezes você fala, não, aquela montanha... Aí quando chega lá na montanha, tem outras coisas lá importantes, detalhes na montanha que você não soube descrever, porque você nunca subiu lá. Entendeu? Assim é Cristo. Se você não conhece Cristo, você não é um cristão. Você pode ser um crente, você pode ser um evangélico. Agora, um cristão é difícil de ser. Eu tenho honra em dizer que eu sou cristão. Eu sou cristão. O meu Jesus, ele nasceu numa manjedoura. Manjedoura num pasto, né? Segundo as traduções, ele nasceu num coxo de dar sal pagado, que é a manjedoura, né? Ele nasceu nessas condições. O pai era carpinteiro, né? E a mãe era uma mulher fiel a Deus. E aí o que aconteceu? A minha filha chegando da faculdade, faz medicina veterinária. Aí, graças a Deus, né? Eu até estava lembrando, quando eu coloquei um jaleco em branco no meu corpo, foi para trabalhar de garçom, para ganhar um dinheiro à noite, com 17 anos de idade. Assim, 40 e tantos anos atrás. A minha filha, esses dias, ela sai sempre para aula, já que ela está no 7º período, parece, da faculdade de medicina veterinária, de jaleco branco. Eu fico com orgulho, né? Com 22 anos, hein? Já vesti num branco, eu só vesti para ser garçom e com muita honra também. Eu fui garçom também, com muita honra. E aí sim, a vida é assim. Nós não podemos fugir do nosso ser. Nós temos que ter uma coisa que chama personalidade. Mas só tem personalidade quem tem Cristo. É lamentável, gente. É lamentável. Se nós não tivermos temor a Deus, nós vamos temer a quem? Nós vamos temer por que o cara rouba? Por que o cara mata? Por que o cara mente? Mente. O pior pecado que tem na Bíblia é a mentira. Não tem hierarquia de pecado na Bíblia, não. Mas o pior que tem pela descrição dos pecados é a mentira. Porque, primeiro, se você for analisar, através da mentira vem todos os outros pecados. Quase todos os outros pecados só começa com a mentira. Uma mentira ali, vai lapidando, ajeitando. Aí começa com a mentira para chegar onde o cara quer. No assassinato, no roubo, na farsa, no desvio de milhões, das coisas assim, desse jeito. Então começa com a mentira. Então, aí não esqueça não, viu? Mentira em inglês é fake news. Tá? Mentira. Esse nome, eu não gosto nem de usar esse nome fake news, porque isso é lá para os americanos. Entendeu? Eu uso mentira mesmo, né? O que eles falam fake news é mentira, porque é mentira. Entendeu? E aí o que acontece? E a vida é levada assim. Entendeu? Eu sou uma pessoa feliz. Eu amo a Cristo de todo o meu coração. Tudo que eu tenho,
tudo que sou, todos os meus diplomas, que não são poucos, 3 de pós-graduação, tá bom? E não concluí o mestrado não, mas estive lá pertinho de concluir, fui lá perto de concluir. E uma graduação e um bacharelado, não fui eu, foi Jesus Cristo de Nazaré, o meu amor, o amor da minha vida, a razão do meu viver, tá bom? Então assim, pode xingar, pode falar, pode fazer o que quiser aí, entendeu? Que eu só vou analisar, e se for para curtir, eu vou curtir, se não for para curtir, eu não vou curtir. Gente, pro vídeo não ficar muito grande, ó, um abraço, um beijo no coração. Agora eu quero dar um beijo no coração de todos vocês que gostam de mim, os que me amam, os que gostam de mim, e os que não gostam também, um beijinho no seu coração, tá bom? Agora tem um detalhe, da minha boca aqui, nunca você vai ouvir mentira, você não vai ver eu colocar foto falsa minha aqui, porque quem bota foto falsa no perfil certamente é foragido de algum crime, algum problema, já é uma mentira. Foto falsa, já chama foto falsa, né? Mentira. Então se a pessoa coloca uma foto e fica falando por detrás daquela foto, ele é um mentiroso. Mentiroso. Não tem nada nele que se pode confiar. Primeiro, você sabe quem é. Segundo, você não sabe com quem você está falando. Você pode estar falando com aquilo que você pensa que é, mas é outro, porque a foto você não conhece, né? Então, ó, tenhamos personalidade, tenhamos caráter, tenhamos Cristo na nossa vida. Agora, busque conhecer Cristo e você verá o que é e as mudanças que virão na sua vida. Outra, se você não conseguir entregar o seu coração a Cristo, você jamais será liberto. Esse negócio de conhecer a verdade libertará, está escrito, está na Bíblia, está em João, entendeu? Mas se você não colocar em prática e saber que a verdade é Cristo, não tem outra, ele diz assim, ó, Jesus Cristo diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é Cristo. Então você tem que conhecer a verdade, Cristo, para você chegar a Deus. Não fica aí falando que você conhece a verdade, a vida, a verdade é a vida, a verdade, sem saber nunca quem é Cristo. Não, porque no dia que você chegar lá, a Bíblia já diz, entendeu? Você vai dizer para ele assim, Senhor, mas eu falava tanto que a verdade é a vida, ele vai dizer assim, não sei de onde sois, aparta-te de mim. Vai ser desse jeito, porque ele veio como cordeiro, para se entregar a vida por nós. Há mais de 2000 anos atrás, ele veio e morreu no madeiro, crucificado. Quando deu sede, deram ele vinagre e fel. Entendeu? Mas quando voltar agora, que está muito próximo à volta dele, vai voltar como rei, como juiz, como julgador. Ele vai vir julgar, ele não vai vir brincar com ninguém, não. Quem está brincando com ele vai se ferrar. Ele não vai vir para brincar, viu, gente? Que Deus abençoe a todos, que a paz e a graça e o grande poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Tudo de bom. Ó, não estranha quando eu estiver capinando aqui no fundo do meu quintal, não estranha quando eu estiver sem camisa, com camisa, não, lavando vasilha. Eu gosto, hoje mesmo eu gravei um vídeo fazendo mingau de milho verde aqui em casa. Essa chuvinha já deu um milzinho, tava aqui no quintal, já pegamos umas espiguinhas lá, fiz um mingauzinho. Uma delícia. Ajudei minha esposa a fazer, né? Lógico. A artista, a princesa é ela. Ela que sabe as coisas. Mas eu ajudei. Quando eu vi que ela ia cansar o braço de tanto rodar, eu fui lá e rodei bastante também, ajudei ela. Um abraço, fica com Deus, tudo de bom. Eu sou Paulo Ramos. Estamos aí. Sou cristão, viu? Sou cristão. Não sou evangélico, eu sou cristão. Beleza? Um abraço, fica com Deus.